Você já se perguntou por que alguns grupos parecem se levantar do nada, desafiando o próprio coração do poder? Na vastidão congelada da Sibéria, uma força de resistência silenciosa emerge, alimentada por décadas de frustração e sangue derramado. Uma luta que não se mede em números, mas em determinação e ousadia. Imagine uma região maior que muitos países juntos, com rios gelados, montanhas solitárias e uma população que sente que suas histórias antigas foram enterradas sob camadas de silêncio forçado. São comunidades que produziram 80% do petróleo da Rússia, 85% do gás natural, diamantes e riquezas que parecem nunca chegar às suas mãos. Como podem sentir que são esquecidas? Como a terra tão fértil pode parecer tão vazia de esperança? Quando Moscou invadiu a Ucrânia, o peso recaiu sobre aqueles que menos esperavam. Minorias como buriatos, iukuts e tuvas, enviados às frentes com armas de segunda mão, quase sem treinamento, enquanto seus números aumentam nos relatórios de morte. Um silêncio de raiva cresce, notícias de mobilizações ilegais, famílias ouvindo de parentes desaparecidos e mortos, enquanto o Estado tenta esconder a verdade. Como seguir vivendo sabendo que seus filhos estão sendo usados como peões em uma guerra que nunca os quis? Essa história não é apenas uma batalha militar. É uma guerra de identidade. Os povos de Sibéria se veem longe de Moscou, unicamente como siberianos. Suas tradições milenares, danças, rituais ancestrais para o sol, xamanismo têm raízes profundas, que Moscou tentou apagar com seu processo de russificação forçada. E agora? Esses homens e mulheres resolvem falar com suas ações. Eles não são simplesmente voluntários, são guardiões de uma história que Moscou tentou esquecer. Talvez metade deles não seja sequer etnicamente russa. Com banners antigos, escritos em língua buriata ou iukut, eles lembram o que custou sangue e sofrimento. Um recado claro: não esqueceremos os que sofreram sob o regime soviético, os campos de trabalho, as prisões geladas que devoraram gerações. Por que essa resistência cresce? Porque a sensação de exploração é uma ferida aberta. Desde os tempos do cosaco Mark Timofeek até hoje, Sibéria foi vista como uma fonte de riquezas, ferraz, ouro, petróleo, mas nunca como uma terra de seus habitantes. As cidades foram construídas para extrair e explorar, deixando o povo para trás, em silêncio. E quando Moscou voltou a usar a força, a quem eles enviaram? Seus próprios filhos. Noites frias, sons de maquinaria pesada, o cheiro de óleo queimado, a sensação de frio na pele, enquanto os jovens despertam para uma verdade, nunca foram considerados parte de uma nação que os esqueceu. Uma revolta silenciosa brota entre aqueles que se sentem abandonados, traídos por um sistema que só lhes dá uma visão distorcida de quem realmente são. Essa resistência pulsa forte, alimentada pelo desejo de liberdade, pela memória de perdas antigas. Eles carregam banners que representam uma história de sofrimento, luta e esperança. E agora, eles sabem que o verdadeiro poder está na força da sua vontade, e não na quantidade de soldados. Uma força treinada, motivada por uma visão de liberdade. Capaz de desafiar um sistema que tenta apagar suas raízes. Quando os olhares se cruzam na fronteira, uma nova guerra eclode não só contra um inimigo externo, mas contra o próprio sistema que tenta sufocar suas vozes. Uma luta silenciosa, mas destemida, que revela feridas profundas do passado e uma esperança de um futuro onde sua história seja finalmente ouvida. Tudo começou com uma sensação profunda de desamparo. Uma sombra que paira sobre Sibéria, uma região que responde por 77% de toda a Rússia, mas que vive na ponta dos dedos do governo. Mesmo com sua imensa extensão, dos Urais ao Pacífico, as cidades lutam para sobreviver. Estradas que viram lama, hospitais sem remédios, escolas fechando as portas, serviços básicos desaparecendo na hora mais difícil. Apesar de produzir 80% do petróleo, 85% do gás natural, diamantes e uma vasta quantidade de madeira, tudo vai para Moscou. As riquezas, que deveriam sustentar a população, acabam alimentando os cofres da capital. Essa disparidade alimenta uma dúvida hemorrágica. Por que o povo de Sibéria, uma terra tão vasta, tão rica, ainda se sente abandonado? Quanto mais o governo extrai, mais eles se sentem explorados.
E essa dor silenciosa se manifesta na resistência discreta, nas histórias trocadas clandestinamente por comunidades isoladas. Porque, quando você vive numa terra que é uma parte do seu coração, mas que parece uma colônia esquecida, a revolta nasce na alma. É isso que impulsiona os homens de Sibéria a se levantarem. Não são meros voluntários. Mais da metade deles não são etnicamente russos. São buriats, iurtes, tuvas. Pessoas que cresceram ouvindo histórias de resistência, de lutas silenciosas contra uma história de opressão. Muitos carregam marcas profundas dos tempos em que seus ancestrais foram usados como soldados de fronteira, ou obrigados a carregar o peso de uma história marcada por perseguições e privações. Os banners soviéticos escritos em seus idiomas ancestrais ainda penduram nos quartéis. Não por nostalgia, mas como lembrança de uma dor que nunca cicatrizou. Uma dor que reacendeu com o conflito atual. Quando a Rússia invade a Ucrânia, a tensão em Sibéria explode. Minorias, como os buriats e os yakuts, são convocadas em números assustadores. Muitos, enviados às pressas, com pouco treinamento, quase sem equipamentos. As notícias de altas taxas de mortos entre eles não deixam dúvidas, há uma política de descaso, de consumo de vidas de uma diversidade de povos. Famílias que já perderam seus entes queridos há anos, são chamadas a trazerem seus filhos de regiões profundamente marcadas por séculos de abandono. As mentiras das autoridades tentam silenciar as vozes de quem questiona. Mas o sentimento de injustiça só cresce. Não se trata apenas de política, é uma questão de identidade. Muitos se recusam a se reconhecer como russos, eles são siberianos, guardiões de uma cultura ancestral que resistiu a décadas de russificação forçada. Essa história de resistência nasce desse ressentimento, desse passado carregado de luta. Pessoas que aprenderam a cuidar das raízes, da tradição, e que agora veem seus filhos enviados para uma guerra que não compreenderam, em uma terra que não lhes pertence de verdade. Banners antigos de sua herança permanecem como símbolos de resistência, como lembretes de quem pagou o preço na história. Desde a colonização brutal das últimas décadas do século XVI até os campos de trabalho soviéticos, a memória de uma opressão que nunca deixou de queimar no coração dessa vastidão permanece viva. E diante de tudo isso, uma dúvida potente cresce: será que essa resistência silenciosa pode enfim romper as correntes que os aprisionam? Será que esses homens, esses povos esquecidos, conseguirão desafiar um império que parece ter esquecido quem eles realmente são? A resposta está na força das suas histórias, na coragem de seus olhos e na vontade indomável de manter vivo o seu espírito. A vasta extensão da Sibéria, que vai desde as montanhas Urais até o Oceano Pacífico, é tão imensa que poderia engolir países inteiros sem esforço. São 77% do território de toda a Rússia, com rios congelados atravessando o solo, cadeias de montanhas solitárias e cidades dispersas entre elas. A paisagem parece promissora em mapas, mas a vida lá é uma luta constante. As estradas se desfazem em lama, hospitais ficam sem remédios, escolas lutam para continuar abertas, e os serviços essenciais desaparecem quando mais se precisa. Apesar de toda essa riqueza natural, 80% do petróleo, 85% do gás natural, a maior parte dos diamantes e mais de 40% da madeira do país, algo está errado. O dinheiro sai direto de regiões como Shumen e Vasily-Vostok, indo para Moscou, enquanto as comunidades locais ficam na penúria. Economistas chamam isso de a maldição da Sibéria, um território cheio de recursos, tratado como um depósito de riquezas, e não como lar de milhões de pessoas. Para muitos siberianos, eles não se veem como russos, mas como povos de uma terra esquecida. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, apenas aumentou essa sensação de injustiça. Os minoritis, buriates, yakuts, tuvanos e cacas, foram recrutados em números alarmantes. Muitos enviados ao fronte sem treinamento adequado ou equipamento suficiente, com a impressão de que eram usados como carne de canhão. Relatórios confirmaram o que as famílias já suspeitavam: as taxas de morte entre esses grupos eram muito maiores do que nas regiões de Moscou e Petersburgo. A BBC revelou que 6 dos 10 territórios russos com maior mortalidade na guerra estão na Sibéria. Quando se fala em ondas de soldados mal preparados enviados para a batalha, alguns pensam em incompetência.
Mas, na verdade, parece mais uma estratégia deliberada. O descontentamento silencioso explodiu em uma fúria que ninguém esperava. E o pior ainda está por vir. Você consegue imaginar o que realmente desencadeou a revolta mais profunda? A resposta está escondida nas ações que poucos ousam revelar. Fique atento, a história que vem a seguir vai mudar sua percepção sobre o que acontece nos confins dessa terra esquecida. A guerra tem registros alarmantes na Sibéria. Gritos, sons de botas pisando o chão de terra batida, cheiros de fumaça e medo. Como pode um conflito tão distante reverter toda uma identidade? Quando a notícia de soldados enviados às frentes sem preparo suficiente explode, parece mais uma estratégia do que uma incompetência. Mas a maior revelação ainda está por vir. Em 2022 e 2023, oficinas de alistamento na Buriátia, Tuva e Ucatia começaram a manipular as regras. Homens considerados inaptos, desaparecidos ou até já mortos foram registrados como soldados. Famílias, desesperadas, receberam convocações para filhos que tinham deixado o país anos antes. Quando divulgaram essas denúncias, a ameaça de prisão virou rotina. Para muitas dessas comunidades, que nunca deram muita importância à política, tudo virou um caos. Sentiram como se suas vidas perdessem valor, como se suas comunidades pudessem ser drenadas sem que ninguém percebesse. Agora, o Estado não só roubava recursos, rouba seus próprios filhos. Uma dor que vai além do econômico, penetrando na alma, na essência de quem são. Não é de se surpreender que muitos desses povos não se veem como russos. Cada um se reconhece como siberiano. Não escondem suas raízes nem fingem que as diferenças não existem. Celebram tradições antigas, desde o festival Yukutirush, com suas orações ao sol, até os xamãs buriates, que nunca se renderam totalmente ao cristianismo ortodoxo. Essas raízes permanecem escondidas sob camadas de décadas de russificação forçada. São essas fronteiras invisíveis que dão início à história do batalhão. São homens que decidiram não ficar calados mais. Os combatentes do batalhão siberiano não são voluntários comuns. Mais da metade deles não são etnicamente russos. Vêem suas raízes, suas culturas, suas tradições, como resistência. Cresceram ouvindo histórias tristes de parentes usados como soldados de frente, de comunidades descartadas pelo poder central. E agora, com seus irmãos do mesmo destino, percebem que nada mudou. Entrando na base, é fácil de notar banners soviéticos escritos em Buria ou Yakut, pendurados ao lado da bandeira ucraniana. Essas imagens carregam uma história de dor, resistência e luta por reconhecimento. É uma batalha antiga, que começa lá atrás, quando o Kremlin invisível tentou apagar tudo o que eles eram, mas que hoje insiste em resistir, enraizada nas próprias mãos desses homens. A pergunta é: por que, afinal, esses povos continuam a resistir? O que os motiva a desafiar uma potência que tenta silenciar suas vozes há séculos? A resposta está na alma, no sangue frio dessas comunidades que, mais do que nunca, querem seu lugar ao sol, e não vão aceitar ser esquecidas. Durante muito tempo, ouviram de geração em geração que seus familiares eram usados como soldados na linha de frente. Ver seus irmãos passando pelo mesmo sofrimento reforça a sensação de que nada mudou. Ao entrar numa base, você sente o cheiro de ferro e mofo, ouve o som distante de vozes e sirenes. Lá, pendurados nas paredes, estão os velhos banners soviéticos escritos em Buria ou Yakut, ao lado da bandeira ucraniana. Esses banners carregam uma história pesada. São os mesmos que seus avós carregaram quando Moscou enviou unidades minoritárias às batalhas mais mortais para proteger a raça russa. Manter esses símbolos hoje não é questão de nostalgia. É um lembrete vivo das feridas que nunca cicatrizaram. Mas há uma memória ainda mais sombria, os gulags. Das décadas de 1930 até os 1950, milhões de soviéticos eram levados na ferrovia transiberiana para morrerem em campos de concentração congelados. Siberianos nativos assistiam o país se transformar numa enorme prisão. Florestas, rios, montanhas, tudo virava músculo e dor sob a exploração dos presos.
Quando esses banners são pendurados ao lado de bandeiras ucranianas, eles fazem uma declaração clara, eles lembram quem pagou o preço por impérios passados. Desde o século XVI, Sibéria foi vista como uma colônia dentro de seu próprio país. Em meados dos anos 1500, o líder cosaco Mark Timofeek cruzou os Urais, quebrando a conexão com a Sibéria. Moscou seguiu, construindo fortalezas que viraram cidades como Tumen, Tomsk e Krasnoyarsk. Desde então, a Sibéria não foi conquistada para ser igual. Foi explorada para extrair riquezas farst, peles e rotas comerciais. Depois minerais e petróleo. Seus habitantes, seus ancestrais, foram rejeitados, transformados em subjugados de um poder distante. O tempo só piorou as coisas. Na era soviética, Moscou ergueu minas, fábricas e usinas de energia na região. Eram empregos, mas também poluição, trabalho forçado e deslocamento forçado de populações. Quando a União Soviética desmoronou, esses projetos colapsaram com ela. Restaram só cidades fantasmas e edifícios vazios. Os lucros, que antes iam para Moscou, há décadas foram confiscados. Os moradores que ficaram tiveram que conviver com as ruínas, vivendo na sombra de um passado de sacrifícios e injustiças. E agora, ao ver esses símbolos antigos ao lado de outras bandeiras, fica claro, a dor de um povo que nunca se sentiu parte de uma mesma nação é tamanha que até os símbolos do passado continuam a falar por eles, na esperança de que a história não seja esquecida. A região de Sibéria sempre foi vista por Moscou como uma fonte de recursos, um mero depósito de riquezas a serem exploradas. Os seus habitantes, por muito tempo, foram tratados como cidadãos de segunda classe, negligenciados e usados como peças de uma engrenagem impiedosa. Gostaríamos de pensar que a esperança mudaria isso, mas sob Putin, o padrão apenas se intensificou. Vozes locais foram silenciadas, grupos culturais banidos, quem ousava falar de orgulho regional ou autonomia corria riscos sérios. As manifestações populares nunca tiveram chance de florescer, e as eleições eram manipuladas com perfeição. A mídia independente quase desapareceu. Conforme o tempo passava, uma dúvida profunda se enraizava: será que a resistência pacífica alguma vez surtiria efeito? Essa dúvida fomentou uma inquietação silenciosa. Mas dúvida por si só não gera movimentos armados. Algo mais precisava acontecer. E esse momento veio com a invasão da Ucrânia. Tudo mudou de repente. Os siberianos assistiram, com o coração pesado, enquanto seu governo exigia lealdade mais uma vez e os enviava para lutar numa guerra que pouco tinha a ver com eles, suas terras ou seus sonhos. Alguns fugiram da mobilização, outros procuraram refúgio no exterior e uma pequena parcela já vivia fora do país. No meio dessa confusão, surgiu uma escolha. Se esses homens arriscariam suas vidas, que esse risco realmente valesse a pena. Não queriam morrer por Moscou, por um conceito de honra imposto ou por promessas vazias. Eles desejavam que sua luta tivesse um significado que retornasse às suas raízes, à terra que os formou. Essa mudança de propósito foi o que impulsionou a criação do Batalhão Siberiano. Não veio de desertores dispersos, mas de uma intenção clara, uma determinação firme. Eles não buscavam pessoas que agissem por impulso, por raiva momentânea, e depois se perdessem na dúvida. Cada recruta tinha que entender o que estava em jogo. Sabiam que não estavam lutando pela linha de frente de uma campanha qualquer. Estavam defendendo sua própria história, seu lar, seu futuro. E, enquanto o conflito crescia, a própria essência desse batalhão se consolidava, uma força com uma finalidade definitiva: lutar por quem sempre foi esquecido. A questão que fica é: até onde eles estão dispostos a ir para que a voz da Sibéria não seja mais ignorada? Antes de começar, imagine um grupo de homens com um propósito maior do que eles mesmos. Não eram apenas voluntários, eram defensores de uma causa. Cada passo, cada decisão, tinha um peso que ia além do combate. Era a esperança de transformar o futuro de Sibéria. E essa força surge de uma ideia clara: eles lutam por mais do que a simples luta, lutam por uma identidade que há gerações permanece escondida sob promessas não cumpridas. A coragem e a determinação desses homens não se baseiam apenas na força física. Eles sabem precisamente por que estão ali.
Sabem que, ao enfrentarem o perigo, não estão apenas protegendo uma fronteira, mas criando um novo caminho para quem vive na longínqua Sibéria. Quando o medo surge, eles permanecem firmes. As mãos tremem, mas a mente permanece intacta, focada em um objetivo maior. Liderados por um homem conhecido como Yakut, a calma é sua arma mais poderosa. Enquanto a confusão se espalha no campo de batalha, ele mantém a cabeça fria, dando comandos que, apesar da simplicidade, salvam vidas. Ele não precisa gritar, sua presença é suficiente para fazer os homens ouvirem. Ao seu lado, uma pequena equipe de ativistas se dedica a comunicar ao mundo a causa do batalhão. São eles que explicam, tranquilizam e constroem pontes com os parceiros ucranianos. Do outro lado, expatriados russos na Polônia atuam nos bastidores, cuidando de fundos, logística e estratégias políticas. Sem essa rede, o batalhão não passaria da esperança de uma fria manhã de combate. Por trás de toda essa estrutura, há uma rede invisível, quase como o coração pulsante do movimento, as famílias. Esposas. Irmãs e mães desempenham um papel fundamental de manter viva a esperança. Elas incentivam os jovens a fugir, cruzando rios congelados e obstáculos intransponíveis. No inverno, elas mostram coragem ao guiarem seus filhos por entre rios gelados, sobre snowmobiles ruidosos e lanças de gelo. No verão, usam pequenas embarcações instáveis, com medo de afundar a cada remada. E do outro lado dessa fuga desesperada, tudo leva ao mesmo destino, a entrada no batalhão. Uma vez lá, tudo muda. A disciplina vira prioridade, o coração se torna a bússola. Cada homem entende que seu sacrifício é mais do que uma luta armada, é uma declaração de resistência. Mas por que essa resistência é tão forte? Qual o segredo une esses homens de diferentes origens e histórias? Tudo se resume ao sentimento profundo de que, por trás das promessas não cumpridas, há uma esperança de libertação. Uma esperança que nasce na alma dos siberianos, que guardam dentro de si uma força silenciosa. E, neste cenário, cada passo dado na neve ou na lama pode ser o último capítulo de uma história que ninguém esperava que fosse escrita. Mas eles escreveram, e continuam lutando, invisíveis ao mundo, por um futuro que eles mesmos decidiram transformar. A jornada começa com homens usando trenós de neve mal feitos, deslizando por rios e lagos no verão. Barcos frágeis que pareciam não flutuar, tocando agulhas de gelo e água gelada. Caminhos de fuga que sempre levavam ao mesmo destino. No fim, eles alcançam o batalhão. E aí, tudo se encaixa, a disciplina toma conta, e a esperança de uma Sibéria livre cresce intensamente. O treinamento é rigoroso, focado em operações reais, e não em discursos vazios. Cada soldado desperta sob comando claro, regras rígidas, ciente de que qualquer fraqueza pode ser uma ameaça adulta. Não há espaço para descompromisso ou emoções à flor da pele. Aqui, o objetivo é transformar intenção em ação, força palpável. E essa unidade reflete a própria diversidade siberiana, Yakuts, Duvans, Krais e outros, todos juntos na mesma linha. Seus idiomas vivem livres, suas tradições são respeitadas, suas crenças, rejeitadas por Moscou, têm espaço para florescer. Para muitos, preservar a identidade é parte da luta. O batalhão não apenas entregou uma farda. Criou um refúgio, um espaço onde podem ser eles mesmos, sem medo. Sua força cresceu ainda mais após estabelecer uma ponte de trocas de presos invisível ao olho do Estado. Mais de 40 combatentes retornaram por acordos discretos, inclusive dezenas de prisioneiros ucranianos de origem Buria ou Yakut. Cada um, ao voltar, grava uma mensagem em seu idioma nativo, trajando o uniforme ucraniano. Esses vídeos circulam em grupos de mensagem na Sibéria, mais rápidos que qualquer censura. Uma única mensagem consegue atrair mais voluntários do que qualquer discurso de políticos ou líderes. Tudo isso transformou o batalhão em algo que vai além do campo de batalha. Para homens que se sentiram invisíveis por toda a vida, essa unidade virou seu lar, seu lugar de reconhecimento. Sentir-se parte de algo maior elevou não só a moral, mas também a determinação. Surpreendendo até seus aliados, eles avançaram com uma clareza fora do comum. Desde o início, seus objetivos eram ousados.
Não lutavam só por Ucrânia. Sua missão tinha um toque mais profundo e pessoal. E aí, será que essa força oculta tem o poder de mudar o destino de toda a Sibéria? Aquilo que nasceu do sentimento de pertencimento não apenas elevou a moral dos combatentes, mas também os impulsionou direto para o conflito. Uma clareza surpreendente, até para os aliados, iluminava suas ações. Desde o começo, seus objetivos eram audaciosos. Não lutavam pelo papel tradicional de voluntários estrangeiros na Ucrânia. Sua missão era mais profunda, mais pessoal. Esses combatentes desejavam enfraquecer o domínio de Moscou. Abriram a porta para um futuro onde a Sibéria pudesse falar por si mesma. Alguns sonhavam com autonomia real, controlando recursos, cultura e decisões políticas. Outros vislumbravam independência plena. Ainda que seus finais não fossem iguais, compartilhavam uma crença: o poder de Moscou não é uma força da natureza, mas algo que pode ser desafiado, pressionado e moldado. Assim que o batalhão foi formado, tudo acelerou. O treinamento virou missão. E estas, cuidadosamente escolhidas. Alvos importantes. Locais onde as forças russas se sentiam seguras e previsíveis. Utilizando seu conhecimento da rotina militar russa, eles reuniam informações rapidamente. Atacavam exatamente onde o Kremlin menos esperava. Quem observa lá de fora percebeu logo: não era uma gangue de desiludidos ou deserções frustradas. Era uma unidade precisa, disciplinada. Entendiam o sistema que combatiam. Conheciam suas fraquezas, suas rotinas, suas expectativas. Dentro da Rússia, o medo se espalhava mais rápido do que as operações. O Serviço Federal de Segurança começava a caçar sombras. Creiam que alguns combatentes nunca haviam saído do país. Que se infiltraram de volta às suas aldeias, formando células dormindo. Não há provas disso, e pouco importa. Cada incêndio na repartição pública, cada explosão em uma estação transformadora, fazia líderes sussurrar: os que voltaram são responsáveis. Mesmo que seja mentira, o medo se torna uma verdade palpável. Pode paralisar bairros inteiros. E essa mudança de ressentimento silencioso para a rebelião armada mostra como um Estado, baseado na intimidação, permanece frágil. Basta o momento certo, as pessoas certas. E até uma terra distante, como a Sibéria, consegue mover a federação inteira. Tudo começou com uma faísca. Agora, ela se espalha de formas que ninguém previa. E não é apenas Moscou e Kiev que observam essa transformação. Existe um terceiro ator que poucos em Moscou preferem mencionar. Desde 2023, empresas chinesas aumentaram sua presença no extremo oriente russo, investindo em madeira, agricultura e mineração, alimentando as economias locais. Beijing ainda não escolheu o lado, mas garante que, se a Sibéria ganhar mais espaço para respirar, a primeira chamada de comércio e investimento será para o leste, não para o oeste. O risco é imenso. Se o batalhão conseguir um avanço, mesmo que pequeno, as consequências podem se espalhar por toda a Rússia. A confiança regional pode se fortalecer, a lealdade militar se desmoronar. A imagem de um país unido e estável pode se partir de maneiras que o Kremlin não consegue controlar. É mais do que uma disputa por terras ou fronteiras. É um desafio direto ao sistema que governa a Sibéria há gerações. Pela primeira vez, esse sistema é forçado a olhar por cima do ombro. A história do batalhão siberiano entra na essência do poder do Kremlin. A Sibéria sempre foi o motor da economia russa. Campos de petróleo, gasodutos, minas de metais, florestas. Sem eles, a riqueza de Moscou entra em colapso. É por isso que qualquer sussurro de separatismo aterrorizado o Kremlin. Russian Fighting Russia não apenas desafia a narrativa, mas destrói a ilusão de unidade que sustenta o país todo. Se Moscou não consegue manter lealdade dentro de suas próprias fronteiras, como pode exercer influência em qualquer outro lugar? O medo do Kremlin transparece na sua postura. Os meios de comunicação oficiais rotulam esses combatentes como traficantes e terroristas. Programas de debate zombam deles, evitando qualquer detalhe real. Mas, por trás do apelo aos gritos, há um sentimento de inquietação.
Tropas estão se movimentando, zonas fronteiriças se fecham. Agências de inteligência vasculham sinais de revolta em regiões que antes negligenciavam. O temor aumenta, pois esses combatentes conhecem a máquina do país. Depois de anos de silêncio e resistência silenciosa, a tensão na Rússia está no auge. As forças do Kremlin sentem a pressão, enquanto as zonas fronteiriças se fecham cada vez mais. Serviços de inteligência vasculham cada esquina, procurando sinais de insatisfação. Mas o que realmente assombra? Os revoltosos sabem exatamente onde estão as brechas na estrutura do sistema. Conhecem as fraquezas, os pontos vulneráveis. Eles sabem quem permanece leal por medo, quem por hábito. Uma ironia cruel daqueles que protegeram o sistema russo agora sabem usar a própria força contra ele. Enquanto o Kremlin tenta manter a linha, os grupos de oposição estão em guerra interna. Alguns querem coordenação central, outros preferem agir de forma independente. São disputas por reconhecimento, por influência. Mas o batalhão siberiano, com sua estratégia enxuta, conseguiu evitar essas brigas internas. Eles se mantêm focados, unidos, enquanto outros se dispersam em discussões intermináveis. A resistência cresce há anos, silenciosa, mas sólida. Revoltas já surgiam em 2012, quando manifestantes em Novosibirsk carregaram cartazes acusando "basta de alimentar Moscou". Bandeiras verdes e brancas clamando por uma união da Sibéria apareceram por toda parte, provocando choque nacional. Camisas com a frase "Sou siberiano" vendiam-se como água. Em 2017, quando gritaram por poder às milhões, não aos milionários, o Kremlin respondeu com leis rígidas e penas mais severas. Mas cada prisão só alimentou o fogo da insatisfação. Os russos começaram a perceber que o medo não mataria a revolta. E a luta não se limita à Sibéria. Diversos grupos de resistência emergem por toda a Rússia: Legião da Liberdade, Corpo Voluntário Russo, Libertados Chechenos, Unidades Tártaras e Baxiras, como a Legião Rural de Ida e o Batalhão de Bashortostão. Eles treinam lado a lado com os siberianos. Compartilham informações, vídeos que percorrem canais subterrâneos, alcançando milhões de pessoas que pensavam estar sozinhas. Juntos, formam uma aliança de líderes exilados, espalhados por Polônia e Lituânia, que traçam planos de separação. A pergunta é: até onde essa resistência pode chegar? Eles estão apenas começando a desafiar a autoridade do Kremlin. E o que acontecerá quando todo esse movimento silencioso decidir agir de verdade? A tensão aumenta, e a resposta pode mudar o futuro de toda a nação. No passado, muitos acreditaram estar isolados. Hoje, essa ilusão se desfaz a cada encontro entre líderes exilados na Polônia e na Lituânia. Essas figuras trocam informações, traçam fronteiras futuras, preparam-se silenciosamente para o dia em que os conselhos regionais possam se separar. Eles preservam suas línguas, culturas e histórias, resistindo ao apagamento imposto. Acreditam que a liberdade pode surgir, mesmo longe da capital. Mas a pergunta que não quer calar é: até onde essa resistência pode chegar antes que o poder central perceba a ameaça real? Fazendo uma ligação com o Sul, a tensão se manifesta no norte do Cáucaso. O legado das guerras na Chechênia ainda paira como uma sombra. Nos anos 1990 e início dos 2000, aquela região travou duas guerras brutais para se separar de Moscou, mas as rebeliões foram esmagadas. Ainda hoje, famílias lamentam os filhos que nunca voltaram, vilarejos apagados do mapa e promessas de autonomia quebradas. A dor permanecia, alimentando um ressentimento que atravessou gerações. Ao avançar para o oeste, em Daguestão e Ingushétia, o sentimento é igualmente intenso, porém diferente. Ali, o orgulho é étnico e a fé é poderosa. Essas comunidades se sentem mais próximas de suas tradições do que das ordens distantes de Moscou. A tensão é sutil, quase imperceptível, mas sempre presente. Ela espera uma oportunidade para reacender a revolta. Seguindo rumo ao norte, o cenário muda de forma radical. Na região do Volga, um capítulo de resistência diferente se revela. Em 1990, tentou-se declarar autonomia, obrigando Moscou a assinar um tratado que concedia maior independência a essa área.
Com o tempo, essa vitória foi lentamente sendo desfeita. Ainda assim, a memória de desafiar Moscou nunca desapareceu, alimentando a esperança de uma libertação futura. A cada dia, sinais de insatisfação se fortalecem. Todos esses recantos escondem uma semente de rebeldia que pode explodir a qualquer momento. A questão é, o que acontecerá quando essa força se unir? Até onde o Kremlin conseguirá conter essa rebelião silenciosa que, aos poucos, vai se transformando em uma tempestade? Nos primeiros momentos, a história revela que a instabilidade na Sibéria pode desestabilizar acordos globais de recursos. Os Estados Unidos, mesmo em silêncio, compreendem que fissuras internas em uma nação nuclear podem alterar o equilíbrio mundial mais rápido do que uma vitória no campo de batalha. A guerra de informação caminha lado a lado com o conflito real. Rumores sobre financiamento estrangeiro, linhas de contrabando ou interesses ocultos circulam em cada missão. Moscou tenta esconder a verdade na confusão, mas a existência dos batalhões ameaça a narrativa que o Kremlin se apoia. Essa história força uma reflexão profunda. O que significa lealdade dentro da Rússia? O que homens comuns precisam para desafiar um sistema que os tratou como sombras por gerações? E aqui chegamos ao ponto mais difícil. O que virá a seguir? O futuro da Sibéria não é um caminho único, reto. Ele se ramifica em várias direções. Cada uma depende da pressão de Moscou, do ritmo dos acontecimentos na luta e da força de quem deseja mudar. Uma via leva à repressão mais severa. Outra, abre chances para a autonomia. A mais ousada, caminhando corajosamente rumo à independência. Cada cenário molda mais do que o destino de um batalhão. Eles transformam vidas de milhões de siberianos. Silenciosamente, mudam as expectativas de todos os países observadores. O primeiro caminho. Moscou conhece bem. É o antigo jogo, sufocar o movimento antes que ele se espalhe. Prisões, silêncio, forças de segurança. Uma rotina pesada até a própria atmosfera parecer carregada de medo. Nesse cenário, a vida diária vira uma corda bamba. Câmeras. Postos de controle, olhares atentos. A riqueza da Sibéria permaneceria sob controle de Moscou, mas a que custo? O ressentimento se aprofundaria. As pessoas ficariam caladas por um tempo, mas essa calmaria carregaria uma raiva profunda. Repressão pode frear um movimento, mas raramente destrói a ideia que o alimenta. A segunda via é incerta, mas traz esperança real, autonomia. Será que esse sonho pode se tornar realidade? Ou será que o peso da repressão empurra tudo para um silêncio frustrante? Cada passo dessa jornada revela uma tensão crescente. E, no silêncio do inverno siberiano, uma pergunta permanece no ar: até onde o povo de Sibéria está disposto a ir para conquistar sua liberdade? Quando o silêncio se instala, ele está carregado de uma raiva silenciosa. A história ensina algo importante: repressões podem adiar um movimento, mas nunca o eliminam de vez. A ideia permanece viva, queima em silêncio, esperando o momento certo para ressurgir. Assim como uma erupção contenida, ela pode explodir a qualquer instante. O caminho mais duvidoso, cheio de incertezas, também traz esperança verdadeira de autonomia. Imagine uma terra com mais riquezas naturais por pessoa do que quase qualquer outra no planeta. Cidades como Novosibirsk, Krasnoyarsk e Yakutsk emergem como centros regionais, expandindo sua influência além das fronteiras da Rússia. As escolas ensinam as línguas locais com orgulho, em vez de escondê-las. Rotas de comércio e oleodutos conectam regiões que até então pareciam isoladas. Porém, esse sonho de liberdade enfrenta um grande obstáculo: a possibilidade de Moscou perceber que, talvez, seja melhor aliviar seu controle do que arriscar tudo. Se a guerra prolongar-se demasiado, o Kremlin pode decidir que deixar as regiões governarem-se a si mesmas é uma estratégia mais segura. Assim, Sibéria poderia finalmente administrar seus próprios recursos, decidir sobre suas escolas, suas línguas e o desenvolvimento local. Imagine as estradas sendo consertadas por quem sabe a importância delas, hospitais modernizados pela própria região, escolas com materiais e professores que refletem sua cultura. Uma autonomia limitada seria um terremoto político, mostrando que o poder de Moscou não é tão absoluto quanto parece.
Para os siberianos, seria como respirar livremente após anos de pressão. Para o Kremlin, uma silenciosa admissão de que até uma superpotência tem seus limites. Porém, há um outro caminho quase nunca discutido abertamente, porém constantemente pensado: a independência total. Se a Rússia continuar a vacilar e outras regiões começarem a questionar sua lealdade, talvez Sibéria dê o passo final. Uma Sibéria independente se tornaria uma das maiores nações do mundo, com uma vasta extensão de terra, rios imensos, portos estratégicos e ferrovias determinim. O mais surpreendente? A China já estudou esse cenário há anos. Se esse rompimento ocorrer, Pequim pode ser uma das primeiras a reconhecer uma nova nação siberiana, pois lucraria com a estabilidade e as oportunidades comerciais que surgiriam. Para o povo comum, a mudança seria dramática. Cidades esquecidas poderiam receber investimentos, as culturas indígenas voltariam às ruas sem medo, e líderes locais moldariam sua identidade, livres de Moscou. O risco é grande, mas a esperança de construir uma nova nação do zero também é palpável. Basta imaginar por um momento, um país que vai desde as montanhas do Iodol até o vasto Oceano Pacífico. Uma nação enorme, repleta de recursos, com rios, portos e ferrovias que ligam o coração da Ásia ao mundo. A possibilidade está aí, pulsando sob a superfície, pronta para explodir. E você, acha que esse sonho pode se tornar realidade? Sem esperar pelo aval de Moscou, os soldados siberianos decidiram agir. Sabiam dos riscos, mas também sabiam da chance de criar uma nova nação do zero. É difícil imaginar, só por um instante, uma terra que vai das montanhas de Odol até o Oceano Pacífico. Uma terra cheia de riquezas naturais por habitante, mais do que quase qualquer outro lugar no mundo. Cidades como Novosibirsk, Krasnoyarsk e Yakutsk crescem como centros regionais, com impacto além das fronteiras russas. As escolas ensinam as línguas locais com orgulho, sem esconder suas raízes. Rotas comerciais e oleodutos foram pensados para beneficiar quem vive lá, e não apenas os altos oficiais distantes. Sibéria ganha uma identidade própria, podendo se ver como asiática, ártica, eurasiática, ou algo inteiramente novo. Essa visão fortalece os combatentes nas noites longas, quando a guerra parece interminável. Mas, qual será o preço dessa liberdade? Qual impacto ela terá além da fronteira? Moscou já sente a ameaça. Sua postura militar, sua crença na unidade nacional, tudo será desafiado. Outras regiões observam com atenção, pensando se não seriam os próximos. E governos estrangeiros ajustariam suas estratégias, suas alianças, seu sistema de segurança, conforme a postura de Sibéria se firma ou se desmorona. Porém, uma sombra amarga também ronda. Se o batalhão desabar, se seus líderes forem capturados ou se as tensões internas explodirem, as consequências seriam devastadoras. Moscou agiria com força total, proclamando que toda resistência é inútil e suicida. Repressões se intensificariam, ativistas seriam perseguidos. Qualquer sinal de rebeldia seria esmagado com ainda mais ferocidade. A sobrevivência do batalhão é mais do que uma batalha militar, é uma esperança de liberdade para milhões que se sentem abandonados. Tudo agora depende do que acontecer na vasta fronteira congelada. Mesmo pequeno, o batalhão já quebrou a ilusão de que a lealdade dentro da Rússia é inquebrável. Lutando pelo futuro próprio, eles abrem uma porta que Moscou nunca quis que fosse aberta. E uma vez que essa porta se abre, ela raramente se fecha de forma tranquila. Tudo começou com um sentimento profundo de injustiça e negligência. A vasta região da Sibéria, que representa 77% de toda a Rússia, produz cerca de 80% do petróleo, 85% do gás natural, além de diamantes e madeira valiosa. Apesar de tanto recurso, sua população sofre com estradas de barro, hospitais sem remédios, escolas fechando suas portas enquanto os lucros vão direto para Moscou. Essa riqueza, que deveria beneficiar os habitantes locais, na verdade alimenta a ganância da capital. Os povos indígenas que vivem ali, Buriats, Yakuts, Tuvanos, enfrentaram décadas de marginalização. Suas tradições ancestrais, como orações ao sol e rituais xamânicos, foram escondidas sob séculos de russificação forçada. Ainda assim,
Resistem em suas raízes, mantendo viva uma identidade que Moscou tenta apagar. Eles carregam banners soviéticos antigos, símbolos de uma dor nunca cicatrizada, lembranças de uniformes usados na luta contra a opressão e de campos de trabalho onde levaram seus antepassados até o limite. Quando a guerra contra a Ucrânia explodiu, o peso recaiu mais pesado sobre esses povos. Milhares de seus jovens foram enviados ao fronte sem preparação suficiente, enquanto as taxas de perdas entre minorias ultrapassaram as de regiões majoritariamente russas. Relatos de envio de soldados incapacitados, ou até mortos, aumentaram a revolta silenciosa. Muitos questionam, por que tantos jovens de Sibéria desaparecem na guerra? Qual é o preço de toda essa dor? Surge então um movimento de resistência. Um batalhão composto por verdadeiros filhos da terra, muitos deles não de origem russa, que não aceitam mais o silêncio e a submissão. Seus banners carregam a história de um povo que foi forçado a esquecer suas raízes, mas nunca deixou de senti-las. Eles lutam por um futuro próprio, recusando-se a seguir o destino que Moscou insiste em impor. A fé na própria cultura, o orgulho de suas tradições ancestrais, impulsionam esses guerreiros que não veem mais seu território apenas como uma fonte de recursos. Para eles, é uma questão de justiça. Esses combatentes representam a esperança de que uma região que carregou a Rússia por gerações possa finalmente se libertar e se afirmar como uma nação única, seja ela asiática, ártica ou uma mistura de tudo isso. A Batalha de Sibéria, porém, vai muito além do conflito militar. Cada ataque é uma ferida na aparência de unidade do Kremlin. Cada mensagem de resistência enviada para casa semeia dúvidas silenciosas, mostra que a lealdade não é mais algo que se impõe, mas algo que se conquista. Esses lutadores desafiam a ideia de que a Rússia é invencível, provando que até os cantos mais gelados do império podem resistir. No fundo, tudo isso ocorre enquanto o sol desaparece por trás das florestas intermináveis e dos rios congelados. A terra parece calma, quase imóvel, mas algo está se movendo por baixo. Ideias se espalham, cada vez mais forte. A frustração de décadas começa a se transformar em determinação. O impossível parece mais próximo do que nunca. Se essa resistência se transformar em uma mudança definitiva, a história não verá esses homens apenas como soldados de uma guerra estrangeira. Eles serão o fogo que fez Sibéria emergir das sombras, forçando a Rússia a encarar um futuro que ela sempre tentou evitar. E, aí, uma pergunta fica no ar: até onde essa faísca pode realmente chegar? Muitos territórios na Rússia carregam uma história profunda de resistência e orgulho. Desde 1990, quando uma região declarou sua soberania, enfrentando diretamente o Kremlin, a memória dessa coragem nunca se apagou. Naquela época, um tratado especial foi assinado, garantindo a ela mais autonomia do que qualquer outra área do país. Com o tempo, porém, esse acordo foi sendo desfeito, peça por peça. Ainda assim, o espírito de independência permanece vivo na alma dessas comunidades. Elas se recusam a ser esquecidas, a ficarem invisíveis diante do poder central. A força dessas regiões não reside somente em suas palavras, mas na coragem de se manterem fiéis às suas raízes. Em cada manifestação, há um lembrete silencioso: eles sabem quem são e o que desejam construir. Uma história de luta que insiste em não se apagar. E essa força silenciosa é uma ameaça real ao coque de controle de Moscou. Na fronteira ocidental, Kaliningrad emerge como uma peça única no quebra-cabeça russo. Isolada e cercada por países da União Europeia, ela tem uma identidade que desafia a narrativa oficial. Sua cultura, seus mercados, suas conversas parecem mais próximas de Varsóvia ou Vilnius do que da própria Moscou. Muitos ativistas ali sonham alto, transformar Kaliningrad numa república báltica, mais ligada à Europa do que ao restante da Rússia. Você consegue imaginar essa revolução silenciosa que borbulha na fronteira? Pode parecer ousado, mas a geografia fala a língua dos sonhos e das possibilidades. Ao norte, perto de São Petersburgo, uma voz antiga resiste: o movimento Engeria. Com uma história de séculos e uma identidade cultural única, eles celebram tradições e uma visão de mundo que sobreviveram a impérios e conflitos. Eles se veem como um povo de ritmo próprio, donos de uma história que ninguém consegue apagar.
Já no sul, na região do Kuban, grupos cacique cultivam um espírito guerreiro. Orgulham-se de sua linhagem de resistência, lembrando aos demais que suas raízes não foram conquistadas de uma hora para outra. Seus ancestrais lutaram por liberdade, antes mesmo de serem integrados ao Estado russo. E ao olharmos para o leste, encontramos uma ideia que ainda vive na memória, a esperança de uma república rural. No início dos anos 90, esse sonho reacendeu. Moscou rapidamente o sufocou, mas as sementes permaneceram. As manifestações atuais ainda exibem símbolos daquele movimento, como lembretes de uma vontade de autonomia que nunca morreu. Cada história é um capítulo de resistência. Cada símbolo, uma batalha silenciosa contra a opressão. Quando olhamos de perto, percebemos que o verdadeiro poder dessas regiões está na sua coragem de sonhar longe do controle central. Porque, no fundo, quem realmente teme essas vozes que não se calam? Quem sente o peso de suas palavras e o calor de suas tradições? E até onde a resistência pode ir, quando o coração de um povo pulsa forte, mesmo sob a sombra do poder?